Novo e Velho Mandamento. Ainda que alguns queiram validar o mandamento de Deus e para isso busquem argumentos em passagens bíblicas que não dizem o que pretendam que diga, as Escrituras, como revelação de Deus, nos arma e habilita a usar as armas não carnais sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o cativo ao entendimento, à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. Como já falamos ao discorrermos sobre uma das epístolas do apóstolo Paulo, há quem queira tornar velho os mandamentos da lei de Deus e se fundamente na Escritura que diz que o que está velho presto está de perecer. Isso falando particularmente do primeiro pacto feito com o povo de Israel em Horebe, e que tinha necessidade da observância de ordenanças de culto divino, conforme está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, verso 13 e 9, verso 1. Mas o Espírito, que sabe todas as coisas, concedeu a João o que ele escreveu em sua primeira epístola e que diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. 1 João 2, 24, primeira parte. E, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2,24, segunda e última parte. Comparemos agora essa última citação de 1 João 2,24 com esta outra. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. 1 João 3,24, primeira parte. Como vimos, para estar no Pai e no Filho é preciso guardar os mandamentos de Deus, enquanto que para permanecer no Filho e no Pai é necessário permanecer naquilo que desde o princípio ouvimos. Mas alguém poderia dizer, mas a passagem fala dele, que entendemos ser o Pai. Mas é bom não esquecer que disse Jesus, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14,10. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9, terceira parte. Outra passagem bíblica reforça a nossa argumentação. Aquela que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Já temos falado sobejamente que o amor de Deus se traduz na guarda dos seus mandamentos. E é isso o de que trata o apóstolo João nas suas epístolas, ainda que para alguns essas escrituras possam parecer obscuras, para os que estão na luz parecem claras. O apóstolo ali fala que ele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalos, 1 João 2,10. E em outra escritura diz o apóstolo, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardando os seus mandamentos, 1 João 5,12. Já falamos também sobre o amor ao próximo, dizendo que quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Mas sabemos que ninguém será salvo se tão somente guardar essa lei, pois pela lei nos vem o conhecimento do pecado. Por isso o apóstolo agora diz, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, que as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2,10 e 11. O mesmo apóstolo nos fala, irmãos, não ameis de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. E esse amor é explicitado pelo mesmo apóstolo que diz, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Observemos que, nada obstante a Escritura dizer que quem ama o próximo cumpre a lei, o apóstolo inspiradamente fala de um mandamento novo, que é o amor fraternal, e diz que quem ama o seu irmão está na luz. João 2,10. Desse amor fraternal nos fala o apóstolo Tiago, veja, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2, do verso 14 ao verso 16. Ora, quando o apóstolo diz que quem ama o próximo cumpre a lei, não quer ele dizer que esse ato resume o cumprimento de toda a lei. Isso é uma figura de linguagem onde se toma o todo pela parte. Assim, quem ama o próximo cumpre a lei, mas a lei é relativa ao próximo, pois na lei de Deus existe a parte que refere-se ao amor dele propriamente dito, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, e a parte que refere-se ao próximo, os 6 restantes do Decálogo.
Por isso que disse Jesus que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, do verso 38 ao verso 40. Mas o apóstolo João discorre pormenorizadamente sobre o amor e fala bem claramente sobre o amor fraternal, e não nos isenta da observância da lei de Deus, e por isso diz, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, 1 João 2,3. E diz mais, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve, 1 João 4,6. Nessa mesma epístola, o apóstolo fala também como conhecer os filhos de Deus dos filhos do diabo, dizendo, nisto é manifesto os filhos de Deus dos filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, 1 João 3,10. Assim, vemos que não é suficiente amar o amor de não fazer mal ao irmão, mas de fazer-lhe bem, além de praticar a justiça e cuja prática se traduz na guarda dos mandamentos. Diz o apóstolo que quem pratica a justiça é justo, 1 João 3,7. E essa justiça da qual falou o apóstolo e que deve ser praticada é a guarda dos mandamentos, pois diz a Escritura que todos os mandamentos do Senhor são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte. Além do mais, o apóstolo fala nas 2 coisas bem distintamente, no amor fraternal e no amor a Deus e ao próximo. E o amor fraternal deve ser tal que devamos dar a vida pelos irmãos. Veja, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Ao início falamos que as armas da nossa milícia são poderosas para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo cativo ao entendimento e obediência de Cristo. E estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência. 2 Coríntios 10, do verso 4 ao verso 6. Se no conhecimento de Deus a guarda dos seus mandamentos, a fortaleza que tem sido levantada contra o conhecimento de Deus é contra os seus mandamentos que se tem levantado. E além do mais, não é somente o amor fraternal que é requerido para ser filho de Deus, mas a prática da justiça também. Muitos têm falado sobre o amor, falam do amor ágape e usam esse vocábulo grego de um modo inchado. Tentam explicar de muitas maneiras o amor, atribuindo-lhe conceitos humanos e dizendo ser um sentimento, mas as Escrituras, sem nenhum floreio, mostram-nos claramente como traduz-se esse amor. Mostra-nos também como podemos demonstrar o nosso amor para com Deus e para com o próximo. Alguns, entretanto, têm buscado filosofias e argumentos ardilosos para fugir à regra estabelecida por Deus. Mesmo os homens que conhecem a hermenêutica, a ciência da interpretação das Escrituras antigas, que diz que as Escrituras se interpretam por elas mesmas, fogem a essa regra e discursam especulativamente sobre um tema que, analisado concisamente, não nos permite chegar a outra conclusão senão a de que a lei do Senhor, os seus mandamentos estão em vigor. Disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E disse que os fariseus sobrecarregavam os homens com fardos difíceis de carregar, que eles nem com o dedo queriam tocar. Ainda hoje acontece isso. Os judeus continuam a sobrecarregar os homens com fardos insuportáveis. Haja vista que eles continuam querendo impor as leis dadas por Moisés e que nada aperfeiçoaram as quais Cristo cravou na cruz, riscando a cédula que era contra nós e que consistia em mandamentos de ordenanças e serviram de aio, de pedagogo, disciplinador ao Israel criança ou Israel imaturo. Não obstante, isso não nos isenta de tomarmos o jugo de Jesus, os seus mandamentos, pois ele inspirou Salomão, que escreveu, Filho meu, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Provérbios 7, do verso 2 ao verso 3. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e penduras ao teu pescoço. Provérbios 6, verso 20 e 21. O que é que se coloca sobre o pescoço? Não é jugo ou canga, porque, libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Disse João, inspirado pelo Espírito Santo, o qual foi prometido para nos guiar a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, que é a verdade. Assim, os seus mandamentos são o seu jugo suave, pois disse o salmista pelo Espírito Santo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito. Salmo 19, verso 7.
A observância dos mandamentos do Senhor tem a promessa dos bens presente e futuro. Diz a Escritura que goza de grande paz os que guardam os mandamentos de Deus, e neles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. Como se não bastasse, o Espírito concedeu mais um reforço sobre o que significa o mandamento antigo do qual falou o apóstolo João em sua primeira epístola. E esse reforço está na segunda epístola do apóstolo, na qual dizia: a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, segundo João 6. Queremos aqui fazer uma ressalva que a caridade, em algumas traduções, significa o amor de Deus. Ou lhe prestes missionário.